Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje cedo, a advogada do Flávio Bolsonaro, Juliana Bierenbach, deu uma entrevista para o jornalista Guilherme Amado do portal Metrópolis. A Juliana foi uma das advogadas do Flávio que participou daquela reunião que aconteceu em agosto do ano passado com Alexandre Ramagem, com o próprio Jair, com Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e que teve o áudio com sigilo quebrado na tarde de ontem, né? Só se fala nisso em Trump, em um monte de coisa nesse julho totalmente cheio de notícias. De qualquer forma, gente, é uma entrevista bastante interessante, eu queria discutir ela um pouco com vocês. E isso vai ajudar a gente a entender exatamente em que pé que tá o processo do Flávio Bolsonaro, o que pode acontecer com ele daqui em diante, porque muita gente tá meio perdida nesse entendimento, tá legal? Olha, o Guilherme Amado começou questionando ela a respeito de se ela sabia que estava sendo gravada naquele momento da reunião, e a resposta dela foi que não, como vocês podem ver aí. Você sabia que estava sendo gravada naquela reunião pelo Alexandre Ramagem? Não tinha a mais remota ideia disso, até porque no início da reunião nós fomos. Foi pedido que nós deixássemos os nossos celulares em algum lugar, eu não me lembro exatamente onde foi, mas que nós deixássemos na entrada. Então, eu imaginei que a reunião não estivesse sendo gravada, não tinha a menor ideia. Depois o Guilherme Amado perguntou se ela sabia que iria encontrar com o Jair Bolsonaro também. E ela nega, ela fala, não, a reunião ali eu esperava ia ser com o chefe de gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno. Eu não achava que o presidente estaria presente. Eu não tinha mais remota ideia. Foi um susto para mim quando eu entrei na sala e encontrei o presidente e o Ramagem. Eu achei que eu fosse ter uma reunião com o general Heleno e com algum assessor dele. Foi o que me foi dito. Pessoal, né, vocês já viram ela, a forma como ela fala e tudo mais. Depois ela fica focada na entrevista em esclarecer o que ela enxergava como inconsistências no processo contra o Flávio, que motivaram ela a marcar essa reunião. Basicamente, gente, a gente tem que ter em mente que o processo do Flávio, ele começa com um relatório da Receita Federal feita em 2018, um relatório apelidado de RIF, que é um relatório de inteligência financeira. Esse relatório, ele encontrou ali algumas movimentações de dinheiro feita pelo Flávio muito estranhas. Várias muito estranhas, saques em dinheiro vivo, repasse para assessores, um negócio realmente bem complicado. Tá? A partir do momento que você tem aquele relatório, o Ministério Público passa a ficar de olho no Flávio e passa a pedir para a Receita Federal fazer uma série de outros relatórios diferentes. Tá? Vasculhar melhor as coisas, vasculhar também a questão financeira dos assessores e tudo mais. Dali em diante, o Ministério Público faz uma denúncia para a Justiça do Rio de Janeiro e o Flávio e outros envolvidos no caso, como o próprio Fabrício Queiroz, que chegou a ser alvo de um mandado de prisão, também passa, né? Eles passam ali a ser investigados e várias diligências acontecem por ordens do juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana. Então, o início do caso está nos RIFs, nos relatórios de inteligência financeira da Receita Federal. O que a advogada do Flávio defende nessa entrevista, e é o que ela defende na reunião com o Ramagem, é a posição que ela sustenta, é que a Receita Federal produziu estes relatórios de forma irregular. Segundo ela, a Receita, primeiro, só poderia produzir relatórios com dados sobre a questão financeira. E eles estavam incluindo ali dados que nada tinham a ver com isso. Estavam incluindo dados sobre, por exemplo, qual era a relação do Flávio Bolsonaro com as outras pessoas com as quais ele teve movimentação financeira. Ela coloca isso como uma ilegalidade, que a Receita ela estaria tendo acesso, inclusive, a informações que ela não deveria ter. E pior, ela diz que a Receita Federal também produziu mais alguns relatórios depois do primeiro, que foram feitos por encomenda pelo Ministério Público e que isso não seria legal, tá? Sem que você tivesse o processo em andamento, alguns procedimentos formais, a Receita não poderia ter produzido esses relatórios. Ela percebendo isso, na reunião fica claro, e é o que ela diz, ela fala, vou dar um jeito de comprovar que isso aconteceu. O problema é a forma, né, gente? O problema é a forma. O que ela faz? Ela aproveita que o cara é filho do presidente da República, né? Certamente porque isso foi articulado com o cliente dela, que é o Flávio, e vai lá, pega o presidente, o resto, não importa se ela sabia que o presidente estava, o presidente se dispõe a atendê-la no horário de trabalho para ajudar seu filho se utilizando da estrutura do Estado.
Então, em vez de ir direto na Receita Federal, em vez de fazer uma denúncia de que você tinha ali alguma irregularidade, em vez de no próprio processo você recorrer alegando problemas processuais, se utilizou de um mecanismo ilegal, tráfico de influência muito nítido, muito escancarado, para que se comprovasse o que ela coloca ali como irregularidades no processo. O fato é que realmente foram encontradas essas inconsistências nos relatórios de inteligência financeira. O problema é que não precisava ter se apelado a métodos ilegais para que isso acontecesse, ok? A justiça, gente, concordou com isso, tá? A justiça tomou duas decisões que paralisaram o caso do Flávio Bolsonaro. A primeira dessas decisões foi tomada pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acolheu um recurso da defesa do Flávio, tá? Do Rio de Janeiro não, do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu um recurso da defesa do Flávio e anulou todas as decisões expedidas na primeira instância pela Justiça do Rio pelo juiz Flávio Itabaiana. Com que alegação? Que o Flávio tinha direito ao foro privilegiado de deputado estadual, porque os supostos crimes teriam sido cometidos quando ele era deputado estadual, e que, portanto, o caso não poderia ser conduzido por um magistrado de primeira instância. A denúncia foi, basicamente, rejeitada naquele momento, tá? Não foi arquivada, percebam, não foi arquivada, foi rejeitada. Falaram para o Ministério Público, não aceitamos, isso aqui não está no nosso escopo. Essa decisão foi tutelada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa foi a primeira decisão da Justiça que paralisou o caso e ela não está ligada ao apontamento de irregularidades nos relatórios de inteligência financeira que deram origem a ele, ok? Não tem a ver com a discussão daquela reunião, né? Nem foi explorado na entrevista que ela prestou agora, mas é um contexto importantíssimo para vocês entenderem, certo? Isso está pendente agora, o Ministério Público tem que elaborar o caso e enviar para a Justiça para a instância que for considerada correta. Pode ser que o Supremo agora mude de novo o entendimento sobre foro, aquela confusão toda. Assim que essa decisão for tomada, provavelmente o Ministério Público vai dar o caso indo adiante. O segundo motivo que levou à paralisação do caso Flávio Bolsonaro, só o primeiro já bastava, mas a segunda coisa que, vamos dizer, brecou o caso, foi essa questão dos relatórios. O Supremo Tribunal Federal considerou que 4 dos 5 relatórios de inteligência financeira feitos pelo COAF contra o Flávio foram feitos de forma irregular. Tudo bem? Porque eles foram produzidos pelo COAF a pedido do MP do Rio de Janeiro, certo? Sem que você tivesse os procedimentos corretos adotados, não teve uma decisão judicial, por exemplo, e que também você teria tido ali, talvez, uso de informações que não seriam do escopo da Receita Federal acessar. Como, por exemplo, o COAF tem que falar, essa pessoa fez transações que são estranhas pelo valor, foram pra cá, foram pra cá, foram pra cá. Não entrar ali nos meandros de por que teria ido, qual é exatamente a função dessa pessoa, no máximo se ela é familiar, alguma coisa do tipo, ok? O Supremo tomou essa decisão, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão por ampla maioria e ficou definido não só para o caso do Flávio, para todos os outros, que esses relatórios não poderiam ser produzidos desta forma, ok? Bom, aí entra a grande questão, gente. A questão da instância, o que importa é o seguinte, o Flávio ou vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem o foro de deputado estadual, ou se entenderem que vale o foro atual dele de senador pelo Supremo Tribunal Federal, ou pode se entender que ele é julgado na primeira instância porque é um cargo que ele exerceu anteriormente. Assim que isso ficar mais claro por um julgamento mais importante do STF, o MP vai lá e denuncia de novo, tá? Mas não poderá utilizar nesta nova denúncia os relatórios de inteligência financeira. Eles conseguiram o que queriam, tá? Conseguiram o que queriam, e eu considero uma discussão, né, que legítima, no sentido de que há coisa a se discutir no uso desses relatórios e a forma como eles funcionam, ok? A questão é que eles utilizaram uma forma ilegal. Em nenhum momento na entrevista tem alguma coisa que ela... Não, está conversando com pessoas do governo federal. Isso é tráfico de influência. Faça como qualquer cidadão e questione isso por outras vias. Comprove isso por outras vias, tá? E a outra coisa é que de lá pra cá apareceram uma série de novas provas a respeito do caso de rachadinha, além desses relatórios de inteligência financeira.
Você não precisa mais desses relatórios de inteligência financeira para ter um caso sólido contra o Flávio. O caso contra o Flávio é muito sólido. Você tem grampos telefônicos de familiares do Adriano da Nóbrega, do miliciano, porque o gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro era um antro de parentes de miliciano, né? Em particular do Adriano, em que fica muito nítida a existência de um esquema. Só com esses grampos, você já pode dar partida a uma nova quebra de sigilo bancário, porque a quebra de sigilo bancário foi anulada junto com os RIFs, junto com os relatórios, e conseguir novamente essas provas. Porque as movimentações aconteceram, elas estão lá guardadas. Tá? Poderia-se colocar uma tese de que como a coisa começou ilegal, começou teoricamente legal, foi considerado que começou ilegal, então começou ilegal, com relatórios que não eram para ter sido produzidos, e notem, isso não foi contra o Flávio, isso era um mecanismo para todo mundo, valia para todo mundo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Já entro nisso, inclusive. O fato é, como isso valeria para todo, como isso começou aí, a prova onde nasce um negócio aí legal, acaba todo o resto. Só que tem um detalhe. Foram 5, como eu falei, relatórios de inteligência financeira contra o Flávio. Apenas 4 foram anulados. O primeiro, não foi anulado. O Supremo Tribunal Federal não considerou que o primeiro RIF foi feito de forma irregular. Porque o primeiro RIF não foi feito por solicitação do Ministério Público. O primeiro RIF, ele foi feito por decisão dos próprios auditores da Receita que perceberam movimentações estranhas. Então, o processo nasce de um relatório que não foi considerado legal. Cresce com relatórios, esses sim considerados ilegais. Mas hoje, eles perderam a importância porque provas que apareceram das mais variadas formas, não só nessa investigação, mas também em outras, também deixam muito nítida a possível existência de um esquema de rachadinha no gabinete do Flávio, somado a lavagem de dinheiro com loja de chocolate, somado a lavagem de dinheiro com compra de imóveis, somado com lavagem de dinheiro com pizzaria de miliciano e tudo mais. Tá legal? E aí eu acho que o ponto essencial é justamente esse. O processo tem tudo para seguir adiante, tá? A advogada coloca lá os argumentos dela, o fato é, usou um método legal. E pior, ficou muito nítido depois, e não há essa solicitação por parte das advogadas nesta gravação, e ela nega que tenha tido qualquer outro encontro desse tipo, tá? Se a sócia dela teve, a gente não sabe, porque segundo a Globo News, né, o Otávio Guedes, né, as duas hoje se odeiam e não se falam, tá? Na entrevista ela dá umas fugidas, eu já desconfiei de alguma coisa, mas agora a informação do Otávio Guedes fica aí, né, a notícia. Pode ser que a outra advogada tenha se encontrado mais e tudo isso. Mas segundo ela, não houve nenhum outro encontro, e nesse encontro que a gente tem a gravação, não há em nenhum momento, ela pedindo pra que, tipo, encontrem podres sobre eles. Só que foi isso que eles fizeram, né? Foi isso que eles fizeram. Tem troca de mensagens do Alexandre Ramagem falando, acha um podre desses auditores da Receita aí, envolvidos no caso do COAF. Encontra alguma coisa que os comprometa. Então, o caso da ABIN por si só já abre brecha aí para se investigar esse caso, já entra, pode trazer carga de prova sobre as rachadinhas, tá? Tivemos auditores da Receita Federal presos na última operação contra a ABIN paralela, né? Porque a ABIN paralela a gente descobriu que eles usavam a própria ABIN, então acho que a gente pode até descartar o paralelo no nome, né? É pior do que a gente imaginava. Teve auditores presos também, esses que teriam compactuado para que você tivesse acesso irregular de informações e tudo mais, ou que teriam atendido às solicitações para tentar achar coisas sobre os outros auditores. Pode ser que eles abram a boca, né? Eles estão em baixo escalão no esquema, delações premiadas nunca podem ser descartadas. Então, gente, é isso. A entrevista é interessante para quem quiser ver com mais detalhe. Eu acho que o que tem de relevante é essas informações que ela coloca, assim, ela chegou lá esperando o quê? Tá? E depois ela explica o que ela considerava como irregular, que é o que eu expus aqui pra vocês, certo? Se vocês quiserem ver, ela dá mais detalhes ali, utiliza mais argumentos e tudo mais, mas basicamente é isso, tá? O caso vai andar, mas vai demorar mais do que se esperava antes, vai demorar mais, já sabemos há um tempo, não vai ser agora essas novidades todas que apareceram. Tudo bem, gente? Espero que tenha ajudado a esclarecer, são coisas antigas, é complicado. Se não ficou claro, gente, comenta aqui embaixo que eu posso tentar explicar melhor, tá, gente?
Qualquer momento estou de volta. Fica de olho no canal que eu tô gravando vídeo sobre 1000 temas, tá? Tá uma adrenalina grande aqui. A demanda tá alta. Até mais, gente.